Jesus. Quem está pronto aí? Deixa eu falar uma coisa. Cadê minha esposa? Tá lá. Eu acho que eu nunca fiz isso e nem sei se eu posso fazer, mas depois eu descubro. Whatever. Eu vou dar uma chance de quem sentir no coração agora e falar, vou embora, pra você ir embora agora. Porque se você ficar, você vai ter que ficar até o final. Não vale correr. Estou avisando. Outra coisa, a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, eu quero que vocês entendam assim, verdadeiramente, que ela, antes de ser falada aqui, e a minha esposa está ali, ela é testemunha viva, que antes de chegar aqui, ela percorre a minha vida, o meu ser, os meus pensamentos, o meu coração. Então, se ela chegar no seu coração da maneira que ela chegou pelo meu, e passou pelo meu, e fez morada no meu esses dias, eu creio que essa pode ser uma palavra que pode marcar sua caminhada cristã de maneira bem poderosa, bem definitiva. Porém, ela é uma palavra para aquele que já está aqui na igreja. Ela não é uma palavra para quem não frequenta uma igreja, para quem não relaciona com a Bíblia. E ela é uma palavra que tem como a perspectiva da verdade da Bíblia. Então, é por esse caminho que a gente vai percorrer hoje. E aí, de verdade, ou foi o Henrique, porque o Henrique é o único que sabe das coisas que eu vou fazer. Ou ele contou para a galerinha do louvor e eles cantou o louvor certo, lá ele está falando que não. Mas vai parecer que foi até combinado. Então hoje, de maneira diferente, eu quero começar o que a gente vai falar com 3 trechinhos de um filme. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caia no chão. Mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, e ele só perguntou, e em alta voz gritou. verdade da sua palavra, Senhor. Flua sobre esse lugar, Senhor.
toda escama nos olhos espirituais, Pai, elas sejam derrubadas agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que todo impedimento de ouvir, Pai, de ver, de sentir, de presenciar, Senhor, que seja derrubado agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho pensado muito nos últimos dias sobre tudo que tem acontecido nesse grupo, nesse ministério, nessa igreja, no que diz respeito a jovens e adolescentes. E as coisas que vêm sido vividas, as coisas que vêm sido ditas, as coisas que vêm sido vivenciadas por cada um de vocês. E Deus me deu um dom, uma capacidade, assim, eu raramente esqueço de alguma coisa que foi dita, de algo que foi vivido, uma palavra que foi pregada. Eu lembro o louvor que foi cantado no dia que eu fui a primeira vez na igreja. Eu lembro a palavra que foi pregada. Eu lembro a primeira vez que alguém falou com a Maria Paula. O Senhor me deu essa capacidade. E eu venho prestando atenção em tudo que o Senhor vem falando para nós, enquanto grupo, enquanto quem anda caminha junto. E de uns 4 sábados para cá, teve uma chave que virou. E aí você começou a viver encontros aqui muito poderosos. A gente começou a viver aqui coisas sobrenaturais. E o Senhor disse ao meu coração, foi ser só o início. Só que algo vem falando no meu espírito sistematicamente, que existem pessoas, a voz do Espírito no meu coração era sempre essa palavra assim, existem pessoas aprisionadas. E eu perguntava sempre para o Espírito Santo, mas que prisão é essa? Que prisão é essa? E nos últimos dias o Senhor me levou num texto na Bíblia, e Ele me trouxe uma compreensão que existe uma prisão sem muros, uma prisão sem portas, sem grade, que é a prisão mais poderosa, mais cruel, mais dolorosa, mais terrível que existe. E a gente, eu e você, se a gente não tomar cuidado, se a gente não abrir nossos olhos, a gente é condenado a essa prisão. E eu não estou falando da condenação eterna. Eu estou falando de uma condenação que ela pode acontecer por autorização e permissão de Deus em vida, vivos. Eu tenho sido impactado assim de maneira muito dolorosa nos últimos dias sobre uma realidade que ela já permeou o meu coração, que é a realidade de como é que existem pessoas, como é que existem jovens, adolescentes, adultos, idosos, que vivem o que a gente vive aqui, que experimentam o que a gente experimenta aqui, e continua vivendo uma vida de... Isso aí que vocês pensaram. Simultaneamente. Como é que é possível eu vir aqui no culto e ver um jovem, ver um adolescente, orando por um amigo, orando por uma amiga, orando na rua, milagre acontecendo, e essa mesma pessoa viveu uma vida de dualidade, de pecado absurda. E eu não estou falando de um caso, eu estou falando de muitos casos. E a minha pergunta para o Espírito Santo é isso: como é que isso é possível? Como é que é possível? Como é que uma pessoa consegue vir aqui, viver o que vive, e aqui mesmo, simultaneamente, ser possível que eu estou pecando enquanto eu estou vendo a glória de Deus ser manifesta? Como é que o ser humano consegue? E a minha pergunta para Deus, ela foi assim, por que o Senhor deixa?
Por que o Senhor permite? Por que isso é possível? Por que o Senhor deixa isso acontecer na sua cara? Essa foi a pergunta que percorreu meu coração nas últimas 3, 4 semanas. E não se enganem, eu faço essa pergunta para mim mesmo. Quando eu me pego tendo um comportamento que é contrário ao que era esperado de mim. E esse pensamento, ele é extremamente perigoso, porque é o pensamento que vai te fazer pensar que você não é digno de continuar vivendo o que você estava vivendo. Porque ele é de condenação. Ele é uma voz que diz assim: como é que você consegue ter esse tipo de atitude e domingo você vai na igreja e levanta a mão? A grande verdade é que se a gente for pôr isso em prática, até o louvor que a gente canta, as palavras que a gente diz, elas são quase uma afronta a Deus. Porque ao mesmo tempo que você declara que Ele está vivo, que o sacrifício na cruz, que eu quero me entregar completamente, no momento seguinte, a sua mente é tomada por pensamentos que são completamente opostos a essa declaração. E Deus permite a gente viver isso. E aí Deus me levou num primeiro texto que eu já citei aqui no sábado passado, citei na quinta, que é Isaías 70, 20. Isaías 70, 20. E aí hoje vocês guardam na cabeça o texto, mas hoje vocês podem ler aqui, ó, no telão. Nem precisa abrir a Bíblia, não perder o foco. E Isaías 57, 20. Bem, olha o que a palavra de Deus diz. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujo águas lançam de si lama e lodo. Ali aquela palavra perversos é pecadores. Então ele está dizendo assim, ó: assim, mas os pecadores são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Assim sou eu e você, na nossa natureza caída. Deixa eu te falar uma coisa: se você não fizer nada, se não houver uma mudança na sua vida, se não houver uma atitude ativa, de escolha, de um comportamento novo, de uma mentalidade nova, de uma transformação de entendimento, o que vai sair de resultado da sua vida é pecado. Assim como o mar gera lama e lodo, e é impossível de aquietar, assim é o coração do homem, que é corruptível. Sabe qual que é o problema? A gente vive achando que quando fala de pecado, quando a Bíblia está falando de pecado, pecadores, a gente vai nos super pecados, né? A gente faz só naquilo que é terrível, a gente vai só naquilo que é extremamente ruim de admitir. Só que deixa eu falar, pecado lá no original é simplesmente errar o alvo, é deixar de fazer o que deveria ser feito, é deixar de viver a vida a partir da perspectiva da palavra. Toda vez que você toma ou faz uma escolha diferente daquela que a Bíblia diz que deveria ser sua escolha, você está pecando. Qual é o problema? Eu e você nascemos, na hora que você nasce, nasce assim, ó, na hora que você é concebido, dali para frente, o resultado natural das suas escolhas é pecado. É isso. É isso. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí, pensa que quando você foi concebido, lá quando a Bíblia chama de antes que, quando lá a parte do seu pai se uniu com a parte da sua mãe, veio um monte de coisa do passado junto, que a Bíblia chama de iniquidade.
E isso aqui gerou cada um de vocês, e a gente já nasceu com essa tendência a pecar. É isso. Se você não fizer nada, se você não tiver uma ação, um protagonismo, o que vai sair das suas escolhas é pecado. Porque o homem, a partir da entrada do pecado no mundo, ele se tornou um ser corruptível. As nossas escolhas naturais, elas sempre vão ser olhando para o nosso próprio umbigo, refém dos nossos desejos, refém da nossa vontade, da necessidade que foi inserida no homem de ser independente de Deus, ou até ser igual a Deus. E é isso que acontece, e é daí que a gente começa a criar as coisas que vão nos definindo. Só que onde que a coisa aperta? A coisa aperta quando você escolhe, ou porque alguém escolheu por você, ou porque você escolheu por conta própria. Você escolhe vir num culto igual a esse. Eu já falei aqui, essa fala é do Pablo Arthur. Ele diz assim que tudo que é falado aqui, num púlpito, ele é extremamente poderoso. Posto em prática, gera vida e salvação. Se só ouvido e não posto em prática, gera condenação e morte. Por quê? Porque você sai do lugar que é extremamente poderoso, que chama o tempo da ignorância. Você deixa de poder falar assim, mas eu não sabia. Eu nunca ouvi falar que isso era errado. Você perde esse lugar. A verdade da palavra, ela é poderosa demais. Ela vai sendo dita e vai achando lugar dentro do seu coração. Ela vai sendo construída e ela vai te confrontando e ela vai te levando. E ela te traz no dia de hoje, com todas as experiências que você já viveu. Na semana passada aqui, várias pessoas que caminham comigo, com a Maria Paula, na liderança, me procuraram para dizer a mesma palavra. Falei, Davi, tem alguma coisa que pesa sobre eles, tem alguma coisa impedindo a sequência. Até eu tive uma conversa interessante com a minha querida Aline essa semana, e a gente estava conversando sobre isso, e deixa eu te contar, se eu parar aqui agora e construir uma narrativa para você, de que os problemas que você tem, elas têm origem na sua formação, na sua educação, na forma como você viveu as experiências até aqui, nós em 2 minutos, nós vamos achar um culpado por todos os seus problemas. Você vai dizer eu vou dizer que meu pai não foi o pai que eu queria que ele fosse, eu vou dizer que a minha mãe foi ausente, eu vou dizer que meu pai foi ausente, eu vou dizer que meu pai foi embora, que a minha mãe foi embora. Sempre tem alguém para a gente pôr a culpa. Sempre tem alguém. Só que deixa eu te contar, nesse momento que você está da sua vida, não que isso não seja importante, isso é extremamente importante, mas chega um momento na sua vida que você precisa começar a ser aquele que resolve e provém tudo aquilo que você necessita para poder tornar melhor. Chega uma hora que você se torna o último da fila. Sabe o que é ser o último da fila? Hoje, talvez, em algumas situações da sua vida, você olha para trás e fala, ô mãe, ô pai, ô mãe, ô vó. Chega uma hora na sua vida que em algumas situações, quando você olhar para trás, você é o último da fila. Isso é a hora que a vida está falando para você assim, e aí? Vai resolver ou vai ficar nessa miguezinha aí? Vai encarar ou vai continuar terceirizando a responsabilidade? Vai dar de frente com o seu problema? Ou você vai continuar nesse, é porque, quando? Porque é uma situação muito dolorosa, mas muito confortável. E aí o Senhor me levou no texto que é o texto de hoje. Guarda ele no seu coração, leia ele na sua casa.
nós vamos percorrer Romanos 1, do 18 para frente. Romanos 1, 18, ele começa com um subtítulo na Bíblia, que diz assim, ó, ele chama o pecado e a condenação. Eu vou ler, e aí a gente vai falando sobre ele. O texto começa assim, tá aqui? Ele começa assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha o que o texto está dizendo. Que a ira de Deus, volta lá no 18, Henrique. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, ó. Que todo aquele que já teve acesso, já ouviu falar da verdade de Deus, da justiça de Deus, e mesmo assim escolhe deter aqui é manter para trás aqui, ó, não permitir que flua, deter isso por meio da mentira, da impiedade, existe uma ira de Deus que é liberada contra essa pessoa. Sabe o que é isso para nós? É assim, ó, Deus escolheu por vontade dele se manifestar por meio da sua e da minha vida para todo ser humano da terra. Então não vai aparecer lá na sua escola, na sua empresa, na sua faculdade um anjo e vai fazer com que as pessoas creiam na existência de Deus. Deus escolheu o ser humano para ser o mensageiro dessa mensagem. E o que acontece? Eu e você viemos aqui, ouvimos a palavra, vivemos a verdade da palavra, mas por alguma razão a gente escolhe não ser o transmissor dessa verdade, e a gente retém ela para trás da gente, e fala, não, deixa outra coisa passar. Contra essa pessoa, a palavra de Deus em Romanos diz assim, que Deus libera uma ira sobre essa pessoa, sobre esse tipo de pessoa. E olha que coisa, no mínimo estranha. Ela diz assim que todas as provas da existência de Deus estão disponíveis para todo mundo. Então, sabe assim, na hora que você está andando de carro e você vê um pôr do sol lindo, sabe, na hora que você respira, você fala, nossa, acordei, estou vivão. Sabe quando você sente uma brisa diferente, assim, diz, nossa. Para todo mundo. A palavra de Deus diz assim que desde o início, Deus escolheu deixar exposto a verdade da criação dele e da existência dele. Então, pensa nisso, ó. O ser humano é constituído, criado com a necessidade de adorar a Deus, está dentro dele, ele tem que adorar alguma coisa. Aí você e eu viemos aqui, ouvimos a palavra, somos instrumento de Deus para impactar essas vidas que têm a necessidade de adorar o Deus verdadeiro. E aí na hora da gente deixar fluir a verdade e dizer, é Deus, a gente escolhe reter e fala, não, deixa continuar acreditando que é a pedra, deixa acreditar que é o horóscopo,
deixa acreditar que é a mentira que contaram sobre a vida dela. Você retém a justiça. Você retém a justiça. Sabe quando você dá uma de crente 007 lá na sua escola? E aí a conversinha maligna, mas você quer fazer parte da rodinha? E aí você até disfarça, faz assim. Então, é isso. É a hora que você tinha que ser a pessoa que fala, mas isso aí está erradaço. Não, você faz assim. Eu, hein? Vou perder os amigos? Vou perder as amigas? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu hoje. Essa palavra ela é terrível nesse sentido, tá? Eu, por força de obrigação da minha esposa, hoje eu fui ver minha mãe. É feia a frase, mas é isso. Eu não estava muito no dia de visitar a minha mãe. Amo ela, mas não era o dia. Mas minha esposa falou assim, você tem que visitar sua mãe. Tá bom. Aí eu sentei, fiquei quietinha, mas a pouco conversando, e uma hora ela falou assim para mim assim, você gosta mesmo do Bolsonaro? Aí eu ia falar para ela assim, né, tipo, feio, respondo, não respondo. Falei, não, mãe, não gosto dele o tanto que eu não gosto do Lula. Aí ela fez uma risada sarcástica. Aí o Espírito Santo veio assim, eu disse, mãe, deixa eu te falar, se nós não estiver discutindo da mesma perspectiva de verdade, a nossa discussão é inútil. A sua percepção de vida é diferente da minha percepção de vida. E se nós for discutir assim, só para convencer um ao outro, o motivo pelo qual eu vim aqui não vai dar em nada, porque você vai ficar bravo, eu vou ficar bravo, e nós não vamos. Aí ela parou e falou, você tem razão, vamos conversar de outra coisa. Mas nessa hora, entende que eu podia ter falado para ela assim, o que foi petista? E aí, e minha mãe, minha esposa está aqui, ó, minha mãe, ixi, o Vitor está pondo essas pregações na internet agora. Mas ela não vai assistir mesmo, então deixa. Quando ela assistir, aí já foi. Minha mãe perde a amizade por causa de política. E não é qualquer amizade, é a amizade dos filhos. Ela fala, não fala mais comigo. E acabou. Entende o ponto? Chega uma hora na sua vida que ou você declara quem você é, ou você está indo para esse lugar aqui, ó. Não vou falar não. Mas não é embate. É só não ser coparticipante do pecado coletivo. Você está lá numa rodinha lá e a conversa está falando de, sei lá, sexo antes do casamento. Aí você sabe que é pecado. Você já sabe que é pecado. Você sabe as consequências do pecado. Aí vai ter um instrumento de Satanás na rodinha que vai perguntar para vocês. Vai falar assim, e você? E você, colega? Aí você tem uma opção. Você vai poder falar assim, não, para mim não, obrigado, valeu. Só depois que eu casar. Aí isso pode virar uma discussão de, é porque você é crente. Ou pode simplesmente dizer assim, não, essa é a verdade que eu acredito. Só que nós escolhemos, todos nós escolhemos de vez em quando, é fazer assim, cada um faz o que acha, né? Ou, não vou nem acreditar que vocês falam isso, cada um segue o coração. Então pensa isso, você está retendo a justiça de Deus de chegar na vida de alguém. E a palavra de Deus diz assim, que Deus tem uma ira para liberar sobre essa pessoa. Vamos em frente? Que fica mais legal. E aí nós vamos para o 21. A palavra de Deus diz assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio,
obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso aqui é jornal de hoje, viu? Isso aqui, ó, é o que está acontecendo agora, hoje no mundo. Olha o que a palavra de Deus diz, lá no 21. Tendo conhecimento de Deus, eles escolheram não glorificar a Deus. Então eu sei de tudo, eu sei, já foi me ensinado, mas eu escolho não glorificar a Deus. Eu não dou honra a Deus na hora que eu tenho que dar. E aí, ó, o que a palavra de Deus diz? Ela diz assim, ó. Antes de não glorificar a Deus a partir daquilo que eu conheci sobre Ele, antes disso acontece uma coisa. Ele fala assim: se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Na sua mente, na minha mente, existe o poder de justificar qualquer ação que você quiser tomar. Qualquer coisa que você quiser fazer, na sua cabeça, você cria o pensamento que justifica qualquer coisa que você quiser fazer. Qualquer coisa. Todo pecado que você tem de estimação, você tem, antes de cometer ele, você tem até a justificativa que você vai dar para você cometer ele. Todo pecado tem um cenário ensaiado. Não, é porque qual que é o problema disso? Isso minha mente fica nula. Nula é tipo, tanto faz. E aí o que você faz? Tendo conhecimento, eu escolho não glorificar a Deus. Sabe onde é que isso aqui acontece? É quando a gente começa a se achar muito top. É quando a gente começa a ter o pensamento assim, ó. Foi porque eu orei que aconteceu. Foi porque eu pus a mão e aconteceu o milagre. Foi porque eu sou muito bom, por isso que deu certo. Foi porque eu vou no culto de domingo, e aí minha vida é sensacional. É quando a gente vai brincando de autossuficiente. É quando a gente vai brincando de tipo, tá dando certo porque eu fiz dar certo. E olha o quanto isso é real, a consequência disso. Ele fala aqui assim, ó, inculcando-se por sábios, assim, se autodeclarando sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Lembra aí comigo, a tragédia do Rio Grande do Sul acontecendo, galera morrendo afogada, morrendo no barro, morrendo de fome, morrendo de frio, morrendo. O que foi que o homem quis declarar como símbolo da tragédia no Rio Grande do Sul? Um cavalo que a todo custo quiseram falar que era uma égua. Ó, pessoas no poder disseram assim, ó, eu queria entender o que aquele cavalo estava pensando, o que ele estava sentindo, o que ele estava imaginando, o quanto que ele sofreu. Então, sabe o que é isso? É o resultado de uma sociedade que na sua maioria está escolhendo não glorificar a Deus e começa a glorificar ídolos, glorifica homens, glorifica cachorro, glorifica cavalo.
Deixa eu te falar, hoje, jovens, casais, estão optando em não ter filho, mas tem um cachorrinho. Você está achando que isso é sem querer? Isso não é sem querer. Eu e a Maria Paula fomos em São Paulo, num shopping das pessoas muito ricas. É até chato de ir. Eu levei a Duda, porque a Duda queria ir. A Giovana estava. Cadê a Giovana? Tinha mais carrinho de nenê levando cachorro do que nenê. Do que nenê. Do que nenê. E você está achando que isso é consequência só porque, não, tem um cachorrinho. Não, não, isso é idolatria. Aí você fala, não, Davi, eu não tenho cachorro. Deixa eu te perguntar, o meu não está aqui. Cadê o seu celular? Esse aí é o maior ídolo que existe na sua vida. E deixa eu falar, não sou contra o celular não, viu? Isso aí é o maior ídolo que existe na sua vida. Toda vez que a gente gasta mais tempo com alguma coisa que é criação do que com o Criador, a gente está caminhando para esse lugar aqui, ó. A gente está caminhando para esse lugar aqui. A gente acha normal o símbolo de uma tragédia, de um estado, tentar ser posto goela abaixo, que é um cavalo, e tentar falar que foi isso uma égua. E a discussão ficou nessa. E tinha ser humano morrendo. Ah, Davi, você é contra os animais? Não. Mas salva as pessoas e depois vê o que é os outros que tem lá para salvar, moçada. Só que entende que é um pensamento que a Bíblia já falou que ia acontecer? Quando Deus deixar de ser glorificado e começar a glorificar a imagem, os ídolos, os homens vão se perder em ídolos de homens corrompíveis, corruptos e animais. Antigamente o povo fazia estátua de bezerro, estátua de que lá, estátua não sei o que. Hoje a gente tem cachorro. Mãe de pet, de pet. Não é de hoje a notícia? Não é de agora? Mas vamos em frente que vai chegar no que é que eu quero. Por conta disso tudo que eu falei, olha o que o 24 fala. Por isso, por causa do quê? Por causa disso tudo que nós estávamos falando aqui, ó. Quando eu tenho que deixar a justiça de Deus transparecer, eu não falo. Quando eu tenho que glorificar a Deus, eu não glorifico. Quando eu sou mais refém dos meus ídolos do que de Deus. Por isso, Deus entregou tais homens à impureza, pelos desejos impuros do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui começa a sua treta e a minha treta. Essa é só a primeira. Essa é só a primeira condenação de Deus sobre quem se comporta assim. Deus está dizendo assim, ó. Deus entregou tais homens à impureza, pelos desejos impuros do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Aqui você começa a entrar na prisão mais terrível de todas. Aqui é quando você começa a ser condenado a viver nessa prisão. É você mesmo. É ó. Sua cabeça, seus pensamentos, seus desejos. Você sabia que existe forças, a melhor palavra é essa mesmo, que Deus coloca em torno de você e de mim,
que luta e impede que a gente seja refém de nós mesmos. Deixa eu te dizer, o seu pior inimigo não é seu amigo da escola, não é o cara da política. O seu pior e a sua pior inimiga é você mesma. E é você mesmo. A oração que você deve fazer todos os dias não é para Deus te livrar do mal, é para Deus te livrar de você mesmo. É dizer, Deus, livra-me de mim mesmo. E aqui, ó, é quando Deus diz assim, Deus os entregou. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a partir desse momento, essas forças que trabalhavam em te proteger de você mesmo, saem de cena, se afastam. E aí você começa o quê? Viver os seus próprios desejos. É a hora que Deus começa a falar assim, é isso que você tanto quer? Então vai. Viva dos seus desejos. Viva da impureza gerada do seu coração. É nessa hora que começa a acontecer o que eu falei no começo do culto. É nessa hora que você começa a se tornar capaz de vir no culto, levantar a mão, adorar a Deus, cair no chão, chorar, orar pelas pessoas. E ao mesmo tempo, tem a moral de mandar mensagem no WhatsApp, marcando ou falando abobrinha. É nessa hora que casal de namorados sai do culto e vai para o motel. É nessa hora que essas coisas começam a ser possíveis. Numa outra hora nós vamos falar sobre dons. Mas deixa eu te falar, é possível que alguém venha aqui, expulse um demônio da vida de uma pessoa, e na hora que ele acaba de sair daqui, que ele pega o carro e vai para a casa dele consumir pornografia. Porque o dom do Espírito, Deus não pega ele de volta. Deus está dado. Só que sabe como é que funciona dom? Use agora, pague depois. Não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com salvação. Então deixa eu te dizer, se tem alguém aqui passando por esse lugar, porque esse lugar ele é extremamente perigoso. Porque quando você vem no culto aqui, é legal pra caramba, e você sente, e vai da hora, e Deus, e oraram por mim, orei por alguém, falei, fui usado, e depois eu caio no mesmo pecado que eu sempre caí, e não aparece um anjo com a espada flamejante, e me condena. Isso gera em você e em mim um lugar de dizer, dá nada não, está tudo certo. Na hora que você está na conversa torta da sua escola, não aparece uma imagem de Jesus falando, o que você está fazendo aqui, filho? O que você está fazendo aqui, filha? E aí você fala, nada não. E deixa eu já te preparar, não vai aparecer. A não ser que nós fazemos uma campanha aqui, o que pode aparecer para você é demônio. Aí, entendeu o que começa a acontecer? Deus se afasta e fala assim, vai viver os seus desejos aí. Seja condenado a você mesmo. É essa liberdade que você quer? Seja condenado a ela. Só que piora. Porque na sequência do texto, Deus diz assim, ó. Por conta do que te incomodava e não te incomoda mais. Por conta de você se sentir confortável na escuridão. Você já percebeu que existe um certo conforto na escuridão? Fica no seu quarto lá, no escuro. Chega uma hora que você decora o escuro. Fala, tá aqui. E o escuro traz um negócio meio poderoso, assim, que ninguém está me vendo. Eu não estou vendo nada, mas ninguém está me vendo.
Sabe na hora que você começa a sentir conforto na sua mutreta? Na hora que você começa a sentir conforto, que nada dá errado. Na hora que você começa a sentir conforto, que ninguém te questiona mais. O tempo que você passa no celular, o que você faz com a porta fechada, o que é que você faz, não sei o que, suas amizades. Você começa a ficar de boa. Então aí vem essa parte aqui do texto. Aí ele fala assim, ó. Por isso, por você estar se sentindo confortável, nesse caso que eu disse assim, ó. Viva dos seus desejos. Aí ele diz assim, ó. Deus entregou tais homens. Não. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deixa eu te falar, na hora que você começar a ficar confortável com os seus erros, quando seu pecado não te incomodar mais, quando você pecar gostoso, isso é só o começo do precipício. Deus vai vir e vai dizer assim, você está confortável nisso aí? Então eu vou te condenar agora a um outro nível de condenação. Não é que é uma nova condenação, é acumulativo. Eu vou continuar achando que está tudo bem viver no meu pecado, mas agora eu vou começar a pagar o preço do meu pecado em mim mesmo. Mas Davi, como assim? Se eu não, né? Ninguém aqui, nem eu. Mas se essa pessoa, ela está indo nesse lugar e ela está achando que está tudo certo, sabe o que quer dizer aqui as paixões infames? É desonra. Então isso é assim, vou dar um exemplo que não é uma realidade de vocês. Sabe quando você cai lá na conversinha do a menina lá, hipotética, caiu na conversinha do gatinho, e aí foi lá e mandou uma fotinha pelada. Até então, nunca deu ruim. Nessa etapa aqui, ó, você começa a pagar em você mesmo, em você mesma, as consequências da sua escolha. Você é levado a situações de desonra. Deixa eu te falar, tudo que você fizer de errado, quem vai pagar é você mesmo. Não, mas é que meu namorado, minha namorada, é o menino da escola. Não vai pagar. É sobre você que vai vir a condenação. A Bíblia diz assim que cada um dará conta de si perante o Senhor. E olha que doido. Dá para isso tudo estar acontecendo. E eu estou vindo aqui no sábado, estou vindo aqui no domingo, levanto a mãe, culto, pulo, choro, caio, deito, vou no apelo, canto, como pão, mortadela, limão e Coca-Cola. Estou conversando com a minha líder, e no meu celular está fazendo zzz, zzz, e o pecado está moendo. O fim disso, quem paga esse boleto é quem cometeu o pecado. Quem vai pagar não sou eu, o seu pecado. Aqui é aquele texto que muitos chegarão perto de Jesus e Jesus vai dizer assim: eu nem sei quem que é você. Rapa fora. Aqui é a hora do texto de domingo da ceia que o pastor disse que tem gente que entra na festa e não veste a roupa. E aí o dono da festa vai chegar e vai dizer assim, ó: cadê a roupa? Não, eu escolhi não pôr. Amarra as mãos, amarra os pés, joga na escuridão onde tem gemer e ranger de dente. É nessa hora aqui.
O boleto é nominal. Sabe o que é um boleto nominal? É quando a conta está no seu nome. Tem um boleto lá escrito assim, ó, Davi Emanuel Ferreira da Silva. E tem um livro, chama o Livro da Vida. Tá tudo lá, ó. No dia de pagar o boleto, se não tiver outro que aparece e fala, essa conta é minha, quem vai pagar o boleto sou eu. Quem vai pagar seu boleto é você. E não adianta nessa hora falar assim, mas sabe, meu pai foi ausente, minha mãe foi ausente, meu pai me batia, minha mãe me batia. Não vai adiantar. Ô Davi, mas isso é verdade, tem gente que passa por essa dor. É verdade absurda. Só estou dizendo que chega uma hora que você precisa ser responsável pelas escolhas que você faz. Não existe uma força externa que move seus dedos e manda as mensagens que você manda. Não existe uma força externa que faz você acessar o site que você acessa. É os seus dedinhos. Quando eu era programador, nós chamávamos isso de vírus da Eliana. Mas vocês é muito novo para saber a música que a Eliana cantava dos dedinhos. Mas é o vírus dos seus dedinhos que faz você digitar. Quem pega o celular e abre aqui, ó, é você. Não é ninguém. Mas para nós acabar, porque acaba duro, nós vamos para o final do texto, que para mim é onde doeu. A palavra de Deus diz assim a partir do versículo 28, Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para que pratiquem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que não são passíveis de morte, os que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Sabe qual é a última condenação de Deus? Uma disposição mental reprovável. Sabe o que é isso? É quando você não precisa de nenhuma influência externa. Você mesmo pensa diabolicamente por conta própria. A palavra de Deus diz assim que existe a metanoia, que é a transformação, Romanos 12. É a transformação de mentalidade. Aqui, Deus está dizendo que o ser humano é capaz de ser conduzido, condenado, a não ser mais influenciado por mundo espiritual, por conta própria. Ele pensa diabolicamente. E sabe o que é o terrível? Que dá para ter essa mente diabólica aqui, agora, no próximo louvor. Tá fácil demais disfarçar. Tá fácil demais dar migué. Tá fácil demais criar uma imagem e tá podre por dentro. Tá fácil demais. Tá fácil demais. Tá confortável demais. Aqui é a hora que a autossuficiência do homem toma lugar. E não é que ele faz sabendo que é errado e mesmo assim faz. Ele vê as pessoas fazendo errado e fala, tá certo, é assim mesmo que faz. Tá tudo beleza. Sabe que hora que é essa? É a hora que você tenta convencer alguém a praticar o mesmo pecado que você comete. É a hora que você tenta influenciar alguém a ter as mesmas escolhas que você tem. Eu tenho para mim que existe cristão
que tem a consciência da condenação que espera ele. E ele começa a ser instrumento para fazer com que mais pessoas sejam condenadas à mesma condenação dele, só para ele não ir sozinho. É na hora que as coisas começam a só fluir. Só fluir. E aí eu quero te convidar agora, com toda essa palavra que o Senhor trouxe para você hoje, aqui e agora. E deixa eu falar, não tem ninguém aqui que está absurdamente distante dessa realidade. Viu? Tem ninguém. Se cada um de nós aqui não levantar de manhã e dizer, eu vou lutar contra os desejos da minha carne, eu vou lutar contra a carne, eu vou fortalecer o espírito, no fim do dia, o resultado do seu dia é só ter fortalecido sua carne. É só fortalecer sua carne. Eu quero te convidar a você ficar de pé agora, mas nesse lugar. E deixa eu já te avisar, agora, daqui para frente. Se não for a galerinha que você sabe que é líder, agora ninguém pode orar para você, nem pôr a mão no você, nem pôr a mão na sua cabeça, nada. Nem seu melhor amigo, nem sua melhor amiga, ninguém.